Hoje, irmãos, eu quero compartilhar com a igreja algo que a gente sempre ouve, principalmente os ministros aqui de louvor, quando vai começar o culto, eles falam muito da presença de Deus. Então eu quero fazer assim uma viagem. A gente vai lá do princípio, mas do princípio mesmo, e nós vamos chegar até os dias de hoje. Então eu vou começar lá em Gênesis. Eu falei que era o princípio, então nós vamos começar em Gênesis. Então eu vou começar assim, primeiro, antes de entrar na palavra, eu vou falar um pouquinho de como aconteceram as coisas. Todo mundo sabe que quando Deus criou o mundo, Ele verbalizava, Ele falava que faça-se os lumiares no céu, eram as estrelas, 2 lumiares, que era a lua e que era o sol, e tudo Ele falava e acontecia. Mas só que tem um detalhe: quando Deus foi fazer o homem, Deus, Ele veio até a terra, Ele pegou o pó, a água, misturou, fez o barro, e aquele barro Ele moldou um boneco, que até então era um boneco, não passava de um boneco de barro. Só que aí vem a grande diferença, porque naquele momento Deus vai lá e sopra nas narinas daquele boneco, e aquele boneco passa a ter vida. Vida que vem de dentro do Senhor, a vida que Ele compartilha conosco, porque a vida nossa não é nossa, é dEle. Ele é o dono da vida. Você não é capaz de saber se amanhã você vai levantar, quanto tempo você vai viver. A vida é Ele que determina. E aquele boneco, Ele fez com as próprias mãos, e a gente sabe que quando a gente faz as coisas com as mãos, nós deixamos as nossas digitais. Então nós temos a digital e o DNA de Deus, porque nós fomos feitos à semelhança dEle. Só que aquela obra que Ele fez, na palavra diz que Ele se agradou do que Ele viu. E o que Ele fez? Ele já tinha criado o mundo todo, os animais, as florestas, tudo. Mas quando Ele fez o homem, Ele criou à parte um jardim, o jardim do Éden. Ali era tudo lindo, maravilhoso, belo, tinha água. Se você vê algumas pinturas que as pessoas fazem para tentar retratar o que é o Éden, você vê lá que era um lugar florido, bonito. Ele pegou a melhor obra que Ele fez e colocou no melhor lugar que Ele poderia colocar. Se você faz uma coisa que você gosta muito, o que você faz? Você quer colocar num lugar que todo mundo veja, você quer colocar no melhor lugar da tua casa. E Deus foi lá e fez o homem, Ele colocou no melhor lugar que Ele poderia colocar no mundo, que era o jardim do Éden. Tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aquele homem, Adão, ele só tinha uma preocupação: colocar o nome nas coisas, porque até então, ele era o primeiro homem, estava tudo ali, ele ia dar nome às coisas. Ele ia olhar para uma árvore e falou: você vai ser uma amoreira, aquele bichinho ali vai ser a galinha. Essa era a preocupação que ele tinha. Ele tinha um alimento farto, ele não precisava trabalhar para poder ter as coisas ali eram naturais, ele tinha um alimento, ele tinha tudo ao dispor dele, porque Deus se alegrou do que fez, e estava ali, acompanhando, sustentando e cuidando daquele homem. Aí depois ele acha que aquele homem estava muito sozinho, então o que ele faz? Ele vai lá, põe ele para dormir, tira uma costela e faz a mulher, Eva. Então já não eram mais um, eram 2 que estavam no paraíso. E Deus fala que crescei e multiplicai, porque Deus gostou tanto daquela obra que Ele fez, que Ele falou que eles multipliquem, que sejam mais. Só que Deus deixou uma ordem, falou para Adão: Adão, tudo o que tem aqui é seu, você tem o domínio sobre todas as coisas, todos os animais, tudo, mas presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Aqui no centro do jardim tem uma árvore,
e você não pode comer daquele fruto. Aquela árvore é a árvore do bem e do mal. E Adão, tudo entendido. Só que com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. E eu falei que eu ia falar de presença, né? Então eu queria pedir para o irmão colocar aqui para mim, Gênesis 3, versículo 8. Então, ele estava lá no paraíso, ele já estava com Eva, tudo bonitinho, e ele falou que não poderia comer daquele fruto. Então aqui diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Presta atenção no que ele fala aqui. Ele e a mulher, não, só do 8. Ele fala que ele e a mulher percebem os passos de Deus no jardim. Deus estava ali com ele. Deus tinha um encontro marcado com Adão e Eva todos os dias. Você consegue imaginar o que é isso? Você imagina você tem um momento do teu dia, todo dia, que Deus desce para falar com você, ali ó, frente a frente. Ninguém, você pode procurar na Bíblia, que não vai ter alguém que teve essa proximidade com Deus. Ele tinha a presença de Deus ali, na frente dele, todo dia. Mas, nesse momento que a gente fez a leitura aqui, fala que Adão e Eva já haviam se escondidos. Por quê? Porque eles fizeram o errado. Eles comeram a fruta que Deus falou que não poderia comer. Houve uma desobediência. E todo mundo fala, todo mundo acho que sabe, o que nos afasta da presença de Deus? É o pecado, é a desobediência. E Adão fez isso. E aí, vocês vão ver o que acontece com Adão e Eva. No mesmo capítulo 3, eu quero colocar do 16 ao 20. Você vai ver a punição que ele recebeu. Porém, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido. Próximo. E ele dominará. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse. 18. Maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Próximo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e a pó voltará. Próximo. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Seguindo. O Senhor Deus fez roupas e pele com elas, vestiu Adão e sua mulher. Próximo. Então disse o Senhor a Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Até aí. Irmãos, eu falei no começo que Adão não tinha sacrifício nenhum, ele tinha tudo ali pronto para ele comer. Aí Deus, quando vai repreender Adão, ele fala: não, agora você vai ter que suar para comer. Mulheres, ele fala: agora vocês vão sentir a dor no parto, porque tudo isso não estava programado, mas pela desobediência de Adão, tudo isso veio a acontecer. Tudo como eu falei,
A desobediência, o pecado, afasta a gente da presença do Senhor. E aí, continuando, a gente vai entrar agora lá em Hebreus, no capítulo 11. Enquanto ela vai colocando, capítulo 11, versículo 5. Adão então sai do paraíso, Eva junto com ele. Diz que o Senhor coloca uns anjos guardando o jardim do Éden para que ninguém voltasse. E ele vai para a terra comum, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer tudo. Não era o projeto de Deus, mas por causa daquele primeiro pecado, isso aconteceu. Adão e Eva tiveram filhos. E aí o que acontece? Um mata o outro. Quer dizer, já vem mais um pecado gravíssimo. E aí o que a gente entende? Adão tinha essa convivência com Deus, e ele não conseguiu colocar isso para os filhos, que é a primeira geração logo após dele. E o que acontece? Vai se passando os anos, vai aumentando as gerações, e essa presença de Deus, ela se esfria. E a gente vai ver, num intervalo de tempo, que vai aparecer novamente alguém que tem essa presença, no Hebreus 11, no capítulo 5, como está lá na tela. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque, para quem não sabe, Enoque, ele é a 7ª geração de Adão. Até Enoque, não se ouvia falar de presença de Deus mais. Mas Enoque, eu estou lendo em Hebreus, é Paulo que está falando, não estamos mais lá em Gênesis, é lá na frente. Se você pegar em Gênesis, vai ter também falando de Enoque. Só que Enoque, ele diz na palavra, em Gênesis, que fala que ele andava com Deus, ele era próximo de Deus. Mas foi o único que a gente ouve falar nesse intervalo, de Adão até Noé. E Enoque, por coincidência, pai de Noé. Aí ele fala que ele foi arrebatado, porque Deus não queria que ele passasse pelo que iria acontecer. Porque o que acontece? Aquele primeiro pecado de Adão já se tornou um mais grave com os filhos, e a coisa foi piorando cada vez mais, e a 7ª geração, a gente pensa assim, 7 gerações, quanto daria mais ou menos esse ano? Hoje a gente vive em uma média de 70 anos, daria aí mais ou menos 490 anos, mas se a gente voltar lá na realidade que eles viviam, irmãos, Adão, Matusalém e Noé viveram mais de 900 anos. Então esse tempo foi um tempo muito grande, e esse Enoque diz nos estudos, nas palavras, que surpreendeu muitas pessoas por ele ter vivido pouco, porque a gente aqui, vamos supor, 70 anos, como eu falei, se alguém morre com 35, 30 anos, todo mundo fica surpreso, nossa, mas ele morreu muito novo. Com Enoque foi assim também. Agora, alguém por acaso saberia quantos anos viveu Enoque? 350 anos. Para quem vivia 900, 350 não é nem a metade. Então todo mundo ficou surpreso, como que ele só 350 anos e já partiu? Porque é o que eu falei, Deus era muito próximo de Enoque, e Deus sabia o que ele ia fazer, ele estava projetando já o dilúvio, e ele não queria que Enoque passasse por aquilo. Então ele usa o filho de Enoque, Noé, para que se cumprisse o pedido que ele faz a Noé. No versículo 7 desse mesmo capítulo 11, Deus fala com Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo
e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Deus fala com Noé: constrói uma arca, tu e a sua família e todos os animais aí, vamos permanecer dentro dessa arca, e no momento certo eu vou falar para vocês sair. Então Deus fala com Noé, é mais uma vez a presença se repetindo, só que não é como era com Adão, que Deus descia e conversava diretamente com eles. Deus falava, então Deus incomodava de alguma forma. Então você vê que a presença já muda. A presença com Adão era ali, frente a frente. Com Enoque e com Noé, é uma fala que ele tem. E aí acontece tudo que Deus programou. Ele vai lá, faz a arca, todo mundo sabe a história do dilúvio. Eles ficam um tempão dentro da arca, até que um momento Deus fala de novo: agora vocês podem sair. E aí ele sai, como a gente falou aqui de construir o altar. Adão vai lá, Noé constrói um altar. Só que o que acontece? Mais um da família de Noé faz algo que desagrada a Noé, e Noé joga uma maldição para o filho dele, Cã, falando que o filho de Cã, ele ia ser escravizado pelos outros. Ele joga uma maldição, quer dizer, que o mal que existia naquela época, que ali era para ter acabado, vai prosseguir novamente. Então aí vai continuando. Então a gente vai agora para o versículo 8, mesmo Hebreus. Tudo isso é Paulo que está falando, não é mais lá em Gênesis, tá? Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aqui Deus já está falando com outro homem. Agora ele fala com Abraão. E o que ele fala com Abraão? Deus, ele fez todo mundo, e ele viu que estava tudo se perdendo. Ele tentou destruir com Noé, ele foi fazendo as coisas acontecerem e nada mudava. Então o que ele fala? Eu vou levantar através de Abraão uma nação, e essa nação vai ser o meu povo escolhido, vai ser o meu povo. Esses eu vou cuidar, já que o mundo está todo perdido, eu vou tentar pelo menos salvar esses, porque ele fez todo mundo, não era justo que fosse tudo perdido. Então ele primeiro fala com Abraão. Aí no versículo 9, ele vai falar com mais duas pessoas. No 9, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha, viveu em tendas, como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Então eles também estavam na mesma promessa, daquela nação que ia ser o povo escolhido de Deus. Amém? Aí vamos para o 22, lá na frente agora, que aí vai começar a ficar numa parte bem interessante. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Recentemente teve um pastor aqui que falou sobre isso, dos ossos de José. Só que aí o que está acontecendo? José, ainda não tinha acontecido o que iria acontecer. José já estava falando, ele já estava falando para eles: quando vocês deixarem o Egito, não deixem meus ossos lá, vocês vão levar para a terra prometida. Só que nem tinha acontecido as coisas ainda, porque José foi para o Egito, e aquele povo hebreu chegando no Egito foi crescendo, mudou o faraó pegou esse povo e começou a escravizar. E esse povo ficou lá mais de 400 anos sendo escravizado pelo faraó, pela família do faraó. E aí o que acontece? Aí Deus fala com mais um homem, e esse sim, Êxodo 25, do 10 ao 22, ele fala com esse homem é Moisés. Moisés, ele tem uma vida assim incrível. Primeiro que ele não era nem para ter sobrevivido, porque o faraó queria que morresse todos os meninos. Aí ele conseguiu ter uma fórmula lá que fizeram, que deu tudo certo. Ele foi parar lá dentro do palácio do faraó.
Tanto é que o nome Moisés, se você pegar uma tradução, uma combinação de palavra lá, quer dizer que é filho de Ramsés. Então você vê, o nome dele quer dizer filho do faraó, o Moisés traduzido. Então Deus pega esse homem que viveu 40 anos dentro do palácio junto com o faraó. Quando ele volta, que ele acorda, que ele cai a ficha dele, que ele é hebreu, o povo não aceita ele. Então ele vai para a floresta e fica lá. Lá ele vira pastor das ovelhas do sogro dele, e ali ele vai ficando mais 40 anos, até que um dia ele está andando num local lá e tem uma sarça, e aquela sarça começa a pegar fogo, e ele olha e vê que não se queima. Todo mundo sabe essa história. Quando ele chega próximo, a primeira coisa que sai uma voz daquela sarça, ele se assusta. Normal, qualquer um, acho que nessa situação também se assustaria, porque ia ouvir uma voz e não sabe de onde que está vindo. Aí ele fala: tire as sandálias, que esse solo que você está pisando é sagrado. E aí ele começa a falar: você vai libertar o meu povo, você vai libertar o meu povo do Egito. Aí a gente está vendo mais uma situação de presença, só que aquela presença com Moisés. Vocês vão ver que Moisés, no longo da vida dele, ele tem muito dessa presença com Deus, é muito forte, mas só que também não fica claro que ele tem a mesma visão que tinha Adão, aquela intimidade que Adão tinha. Mas Moisés era muito próximo de Deus, e Deus então faz tudo aquilo que falou com Moisés. Fala: Moisés, você vai lá no castelo, você vai lá falar com o faraó, vai pedir para libertar meu povo. Ah, mas Senhor, ele não vai libertar. Mas então a gente vai fazer um combinado. Você vai falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E foram as 10 pragas. Até que então o faraó, quando perde o seu filho, aí ele liberta o povo, e o povo segue em destino à terra prometida. E todo mundo sabe que aí depois ele vem atrás, aí tem aquela questão dele abrir o mar vermelho, tudo. Mas aí nós vamos chegar num outro ponto que eu vou falar de presença, que é a que está aí na tela. Então Deus chega para Moisés e fala: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Próximo. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Seguindo. Mande fundir 4 argolas de ouro, para ela prenda-se em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Continuando. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro. Continuando. E coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. Continuando. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Continuando. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Continuando. Com 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e um segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. E o último. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então você vê o que ele chega para Moisés e ele pede, para que construa uma arca, mas não é qualquer arca. Ele escolheu a madeira. Essa madeira que ele fala, essa madeira ela é toda retorcida. Então, para que ela fosse feita para ficar plana, ela teria um trabalho enorme. Tudo foi ouro, os tecidos, Deus deu tudo certinho como Ele queria. Mas será que Ele fez aquilo à toa? Não, porque aquilo ali
os homens naquela época, eles se apegavam muito ao que eles viam. E as outras nações, todas elas tinham deuses, estátuas, aquela coisa. E o povo chegou a fazer um bezerro de ouro no dia que Moisés sobe para um encontro com Deus no monte e fica lá 40 dias e 40 noites. Quando ele volta, fizeram um bezerro de ouro, porque fala assim, não, a gente tem que adorar alguma coisa. E Deus, entendendo isso, então ele constrói essa arca. E o povo, então, vendo aquela arca, eles passam a entender que ali está a presença de Deus. E é tão forte isso, que uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar diante da presença da arca, para entregar todos os sacrifícios, tudo que o povo ali entregava. Só o sacerdote poderia chegar na frente da arca. Tinha os véus que separavam, e antes de entrar, criava-se aquele clima, aquela fumaça, que o sacerdote entrava lá dentro, ele não enxergava nada, mas ele estava lá dentro. Então era assim que era a presença que aquele povo tinha. Eles sabiam que Deus estava lá na arca, e eles seguiam. Só que com Moisés era diferente, porque Moisés, quando eles montavam os acampamentos, Moisés ia para a sua tenda, e já havia um rapaz que chegava na porta da tenda dele e ficava olhando. Esse rapaz era Josué. Josué ficava olhando o que acontecia, e na palavra diz que quando Moisés chegava na tenda, uma nuvem descia até a porta da tenda onde estava Moisés, e ali Deus falava com Moisés. Então Deus falava com Moisés a todo tempo. Você quer ver um exemplo? Quando o povo estava com sede, Moisés começa, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O Senhor fala, vai lá, fere a rocha. Ele foi lá, feriu a rocha, saiu água. Então várias circunstâncias, Moisés fala com Deus e Deus responde. Ele tem essa intimidade, ele tem essa proximidade, ele tem essa presença com ele. Então Moisés vai fazendo todo aquele percurso, passa os 40 anos no deserto, eles passam por alguns momentos difíceis, mas sempre estava ali a arca junto com eles, até que então eles chegam na terra prometida, e essa arca fica ali. Aí começam a vir reis, juízes, um monte de outras pessoas. Até eu vou citar para vocês aqui, que Êxodo 25, já li essa parte, que vieram os profetas, e os profetas foram 17 profetas que a gente tem. Só vou citar alguns, né? Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Malaquias, Zacarias. Todos esses foram profetas que foram vivendo nesse período. A arca estava lá, e esses profetas também. Só que então o povo acreditava que a presença de Deus estava na arca, mas esses profetas, eles tinham intimidade com Deus, e Deus falava com eles. Tanto é que no momento em que tinham os reis, Davi mesmo, toda vez que ele ia para uma luta, para uma batalha, ou qualquer coisa que tinha que acontecer com ele, ele procurava quem? O homem de Deus. Ele procurava um profeta, Samuel, tantos outros. Eles iam lá, eles aconselhavam os reis, porque os reis não tinham essa intimidade que os profetas tinham. Então Deus falava com o povo através dos profetas, e a arca estava lá. A arca tinha poder? Claro que tinha. Pastor André pregou recentemente aqui, falando de um momento que os filhos de Eli, que já andavam num caminho errado, resolveram levar a arca para uma batalha que Israel estava perdendo, e eles chegaram com a arca lá. O que aconteceu? Eles estavam perdendo, perderam de vez, porque aqueles filhos de Eli não eram dignos de estar transportando a arca. Então eles morreram. Eli, quando fica sabendo que os filhos morreram, Eli já tinha idade, Eli cai de uma cadeira e morre também, e a arca vai parar na mão do inimigo, vai parar com os filisteus. Pastor André falou aqui que pegaram a arca, colocaram num lugar onde estava lá o Deus deles, e quando chega de madrugada, alguém vai ver lá, o Deus deles estava ajoelhado diante da arca, ele estava caído ali diante da arca. O povo, o que ele fez? Correram lá, vamos levantar, não vamos deixar assim,
voltou. Quando chega no outro dia, aquela estátua daquele Deus deles não estava só caída, estava caída, cabeça cortada, braço cortado, estava todo detonado. E aí começou a acontecer uma praga muito grande com aquele povo, começou a sair feridas neles, eles começaram a ter muito problema, gente morrendo. E aí eles entenderam, é a arca. Então eles mandaram a arca de volta para o povo de Israel. E ainda diz que na palavra que eles não podiam devolver ela vazia. Então eles fizeram uns ratos de ouro, porque teve uma invasão de ratos nas cidades. E devolveram então a arca lá numa história muito bonita. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, que eles colocam lá em cima de uma carroça, com uma vaca que tinha acabado de ganhar o bezerro, e ela segue o rumo e a arca chega lá com o povo de Israel novamente. Então a arca fica lá. Você quer ver um outro exemplo da presença? Davi não vai para uma das batalhas, a arca ia. Davi fica no palácio lá, ele devia estar aonde? Na presença de Deus. Ele ficou. Aí o que aconteceu? Ele viu aquela mulher se banhando, e aí ele cometeu o adultério, mandou matar Urias, e aí ele praticamente acabou com a vida da família dele. Por quê? Porque ele se afasta da presença de Deus. Só que ele se reconcilia com Deus, porque a palavra também diz que quando você tem um coração aquebrantado, Deus não resiste. Ele vai lá, e ele é Deus de caridade, Ele é um Deus de bondade, é um Deus piedoso. Ele te perdoa, porque Ele não quer o teu mal, Ele só quer que você reconheça o teu erro. Quando Ele chega para Adão e fala assim, você comeu a fruta? Aí Ele fala, foi ela que me ofereceu. Ele não assumiu para ele. Talvez se Adão tivesse assumido, ele falou, não, fui eu fiz errado, talvez a história poderia ficar diferente. E quando você vê na história lá de Adão, na palavra também diz que o povo da terra vai sofrer por tua causa, que não era o projeto de Deus. Mas voltando aqui para a arca, continua-se, vai seguindo a arca, até que a Babilônia invade Jerusalém, destrói tudo, leva o povo cativo, e daí para frente ninguém mais tem notícia da arca. Até hoje tem muitas pessoas que estudam onde pode ser que esteja. Alguns dizem que talvez ela foi queimada quando destruíram, mas não tem nada preciso, e nem nas escrituras também falou nada. Só que aí vive um período desse momento da Babilônia, até que vem uma outra presença. Essa presença, essa foi demais. Essa foi demais. O que acontece? Deus, vendo a situação que o povo estava, praticamente perdido, Ele manda um anjo procurar uma mulher, e Ele fala, através de você, você vai gerar um filho, que é o meu filho amado, que eu vou estar colocando com vocês. E aí então o que acontece? Maria gera Jesus, Jesus nasce, acontece toda aquela história que nós conhecemos. Jesus vive uma vida normal até 30 anos, e aí naqueles 3 anos e meio mais ou menos, Ele põe o ministério dele a acontecer. E aí Ele já chama para si 12 homens, que vão conviver com Ele intensamente esses 3 e poucos mais meses juntos com eles. E aí Ele começa a mostrar que, olha, vocês estão errados, vocês estão errados. O pai, Ele não é um pai de castigar, o pai é um pai de bondade, o pai é um pai caridoso. E Jesus vivia isso o tempo todo. Jesus, Ele pregava isso o tempo todo. Jesus falou com o fariseu, Jesus foi falar com o leproso que ninguém podia ir falar, Jesus foi lá curar cego, Jesus curou paralítico, Jesus foi mostrando o que tinha que fazer. A gente tem que ter piedade daquele que está numa pior situação que a gente. Ele começou a mostrar para eles, gente, aqui ainda tem jeito. E Ele foi vivendo, e a palavra diz que Ele arrebatava grandes multidões, aonde Ele ia aquele povo atrás, porque todo mundo ia, porque acreditava que Ele poderia fazer alguma coisa, porque Ele ali era
do Deus vivo que estava entre eles. E aqueles homens que ele separou seriam pessoas que eram para dar continuidade à obra que ele só iniciou. Então todos esses profetas que eu falei aqui, a maioria deles já anunciava a vinda do Messias. Só que quando o Messias chega, o povo judeu não aceita, porque para eles queriam um cara que fosse lá e detonasse Roma, porque naquela época os judeus eles eram massacrados, eles eram aprisionados pelo povo de Roma, eles tinham que pagar impostos, eles não tinham nada, eles não tinham vida, Roma mandava. Então eles achavam que o Messias vinha para libertar, como Moisés fez. Só que não, quando vem um Deus que nasce numa manjedoura, um cara pobre. Aí quando falam, aonde que ele nasceu? Em Belém. Eles falam, nossa, Belém é uma cidade talvez mais assim, que não tem nada a ver. Como que pode ser esse homem nascer lá em Belém? Ele teria que nascer num palácio, teria que ser um cara poderoso. Só que eles não sabiam qual o poder que Jesus tinha. Eles não sabiam o que ia acontecer, nem os apóstolos, porque a gente vê quanta pisada na bola que aqueles apóstolos deram. Pedro então é o recordista, só que ele também era o mais atirado, os outros muitas vezes ficavam quietos, porque você vê, os apóstolos que viviam com Deus o tempo todo, chegaram a confundir ele com um fantasma, só porque ele vinha andando sobre as águas. Claro que andar sobre as águas também não é para qualquer um, mas eles viram aquilo e falaram, não, é um fantasma. Poxa, mas aí ele ainda vem, entra lá dentro, homens de pouca fé. Isso porque aqueles que ele tinha escolhido para estar com ele. Então, acontece tudo que a gente já sabe. Aquele povo que Jesus vem para mostrar o exemplo, que ia lá, aquelas multidões, que ele pregava para aquelas multidões, ele falava do amor, ele falava de tanta coisa. Aquele povo escolheu um bandido e mandou Jesus para a cruz. Eles crucificaram Jesus, porque na hora que Jesus foi para o julgamento, eles escolheram o bandido, porque era hábito naquela época, no feriado de Páscoa, soltar alguém que estava preso. Tinha Jesus e tinha Barrabás. Eles falaram, solte Barrabás. Mas Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer com ele, porque tudo isso já era projeto de Deus. E tudo isso que aconteceu permitiu que eu e você pudéssemos ter direito a essa glória de poder viver no reino do Pai. Porque quando Jesus vai na cruz, que lá ele solta todo o sangue que ele tinha no corpo, que ele lava aquela cruz, ali naquele momento, ele paga um preço pela minha vida e pela sua vida. Ele está ali, ele está dando a maior prova de amor, o Pai, porque está entregando o Filho por mim e por você, que ele nem conhecia ainda, porque isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então ele já estava prevendo que nós íamos ter uma geração difícil. Só que a mesma coisa que ele falou para Adão, ele fala para nós. O que vai te afastar da presença de Deus? É o pecado. E hoje a gente vê o mundo aí cheio de pecado. Talvez aquele povo que ficou, que não entrou na arca de Noé, talvez não cometia nem metade dos pecados que se comete hoje, e eles foram exterminados. Eu sei que muita coisa errada acontece aí fora, mas a gente que tem essa noção, que sabe o que Deus tem essa promessa para nós, nós temos que estar nos policiando, vigiando e entendendo que se pecarmos, nós vamos estar nos afastando, mas se nós pedirmos perdão, com o coração aquebrantado, Ele nos perdoa, porque Ele quer o filho pródigo, aquele que foi, gastou tudo, mas quando veio de volta recebeu uma festa. Por isso que toda vez que a gente chega aqui no final do culto, faz aquela reconciliação, a gente fala, tem festa no céu. Por quê? Porque aquele que estava perdido voltou, ele voltou, é aquele filho amado de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Enquanto ainda não reconhecemos que Ele é o nosso Pai,
o nosso único e verdadeiro Senhor, nós só somos criatura. Mas a partir do momento que nós reconhecemos Ele como o nosso Deus, aí nós passamos a ser filho de Deus. E filho, ele é herdeiro. Herdeiro do quê? Do céu. Herdeiro da glória. Herdeiro de estar lá no momento com Ele, aquele momento que Adão tinha. Porque aquele jardim do Éden, eu acredito que aquele era o paraíso. E quando a gente partir, se a gente tiver direito a estar no paraíso, vai ser algo parecido com aquilo que Adão tinha, que ele botou a perder. Então nós temos que policiar, nos acreditarmos que a gente tem esse direito de viver na glória do Pai. Agora, uma coisa que eu quero fazer um paralelo da arca. Deus falou para Moisés construir a arca, porque ali estaria a presença dele. Jesus, quando parte para a glória do Pai, ele fala: eu estou partindo, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. O Consolador. Então aqui ele não vai precisar mais de arca, não, porque a arca foi o homem que fez, foi Moisés, através daquelas pessoas que estavam com ele, construíram a arca. Mas Deus quer a presença. Deus, ele quer resgatar aquilo que ele fez primeiro lá com Adão. Aquele sopro de vida que ele colocou no homem, em Adão. E hoje, quando ele fala que o Espírito Santo está aqui para poder visitar cada um de vocês, ele quer que vocês sejam um novo Adão. Ele quer que o Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês, porque vocês são templo, são casa do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. E como que se pode acontecer isso? Primeiro a gente precisa dar lugar a Ele. A gente coloca tanta porcaria dentro, e o Espírito Santo, ele não vai querer habitar junto com tanta coisa ruim. Então, quando você chega aqui na frente e você fala: eu aceito. Já foi falado muitas vezes a pessoa chega aqui com vício, a pessoa bebe, a pessoa fuma, tem vários vícios, mas se ela faz de coração, o Espírito Santo vai colocando na cabeça daquela pessoa, e ela vai entendendo, e ela vai vendo que aquilo está errado, e ela vai mudando, porque o Espírito Santo, a função dele é essa. Tem muita gente que fala consciência, eu falo, não, é o Espírito Santo. O que é consciência? Ai, minha consciência pesou. Não, o Espírito Santo está te falando: não faça isso, você fez errado. Então, você que é cristão, você tem que acreditar que não existe consciência, existe o Espírito Santo que habita dentro de você, e Ele vai te ensinar tudo o que você tem que fazer. Na palavra diz que a gente não sabe nem orar, mas o Espírito Santo está ali. Ele vai fazer que a tua oração, que o teu pedido, aquilo que você precisa, chegue até Deus. O Gleick falou aqui que eu estava perfumado. Eu falei: o cheiro tem que chegar a Deus. A gente tem que fazer o melhor da gente. O que a gente faz tem que ser um perfume agradável, tem que chegar nas narinas do Pai, porque quando chega Ele se inclina e olha, meu filho está pedindo, eu vou dar para ele. É isso que a gente tem que entender. O Senhor está lá, Ele só quer ouvir de você. Que você, não é, a gente fala se humilhar, não é se humilhar, é você e Deus. É você e Deus. Muitas vezes você tem vergonha de falar alguma coisa para o teu pai terreno, mas o teu Pai Celestial, Ele está a todo momento querendo que você vá e fale, compartilhe com Ele aquilo que você está passando, porque só Ele pode mudar aquilo que para você é impossível. Aquela doença, aquela porta de trabalho que não chega, aquele teu filho que está viciado, que está com algum problema, Ele pode resolver. Ele pode, mas Ele quer que você faça isso de coração. Porque quando Ana chegou no pé do altar e começou a orar e já não falava mais, que até Eli confundiu que ela estava bêbada. Quando ela fala para Eli o que estava acontecendo, dentro de Eli alguma coisa aconteceu, e ele falou: daqui 1 ano você vai voltar com a criança no colo. E aí Ana fala o quê? Se isso acontecer, eu vou entregar meu filho na casa do pai, e ele vai trabalhar na obra. E o que aconteceu? Nasceu Samuel, um grande profeta,
nada mais, nada menos, foi o cara que ungiu o primeiro rei, Saul, e ungiu Davi. Ele era pouco, né? Tanto é que quando Eli morreu, que eu falei que caiu da cadeira, e os 2 filhos de Eli também morreram, quem que assumiu naquele momento para ser o juiz? Porque naquela época ainda não tinha os reis. Samuel, o menino que foi criado dentro da casa de Deus, do lado da arca, na presença de Deus. É o que eu falei desde o começo, a presença de Deus. Então se você fala assim, a presença de Deus, como o ministro fala aqui nos dias de culto, eu já sinto a presença de Deus. Se você está aqui, se você é convertido, se você é batizado, você tem mais que sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo está em você, meu irmão. Você foi batizado, você aceitou, só que você não pode fazer a mesma coisa que Adão fez, afastar Deus da presença de você. E isso você sabe, é o pecado. É o pecado. Nós somos pecadores, sim, somos. Moisés pecou, Davi pecou, tantos outros nomes que tem aí na Bíblia, se você for ver, pecaram, mas se arrependeram, e Deus tem compaixão. Então, irmãos, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar para você: você é templo sagrado do Espírito Santo. Aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. Só que você tem que se policiar. Se você vai ouvir a voz do Espírito Santo, ou você vai fazer que nem Eva, que ouviu a voz da serpente, e confundida foi lá e ainda confundiu também Adão, e aí você viu o que aconteceu. Então você tem que ter a intimidade com Deus, para saber que quando alguma coisa vier para você, é de Deus. Porque o inimigo, ele sabe tanto da palavra, muito mais que muita gente. Porque quem sabe, né, o inimigo, ele era um anjo de luz, ele vivia lá no céu. E quando ele foi mandado para a terra, que ele foi expulso do céu, você imagina, ele estava no céu, todo mundo bonitinho lá, os anjos, Deus, todo mundo lá. Esse conseguiu arrebatar 1/3 dos anjos. Quando ele foi mandado embora do céu, ele trouxe com ele 1/3 dos anjos. Olha o poder que ele tinha. Lá no céu, ele conseguiu fazer que 1/3 dos anjos se perdessem. Imagina a gente aqui que está na terra. Imagina a gente aqui que já é pecador por natureza. Então a gente se prende o quê? As coisas do mundo. Aqui já fala que nesse mundo jaz o maligno. E a gente muitas vezes se apega a tantas coisas do mundo e esquece das coisas de Deus. E aí o Espírito Santo que está ali, ó, só incomodando, a tal da consciência: não faça isso, não faça aquilo, e você vai lá e faz. E aí o que acontece? Geralmente dá ruim, não funciona. Mas quando você faz o propósito, que nem Ana fez, tantos outros exemplos que a gente tem na palavra, irmãos que sobem aqui em cima para dar testemunho, que falam: olha, o Senhor me libertou disso, o Senhor curou essa doença minha mulher está aí, exemplo vivo, quem conhece ela sabe, porque ela já passou, é câncer, é tanta coisa, gente, e foi em cima da doença dela que eu me converti, porque eu era do mundo também, como o pastor André fala que ele vivia num bar, que ele bebia, eu também tomava as minhas, e não era pouco não, hein? Mas graças a Deus, Deus foi tocando, em cima do problema da vida dela, que ela teve, aquilo mexeu comigo, e aí foi acontecendo as coisas devagarzinho, e hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para vocês. Sabe, é isso que Deus quer fazer. Deus não quer assim, as coisas simples. Ele fala que Ele quer pegar as coisas mais improváveis para confundir os sábios, os inteligentes, aqueles que se acham que sabem tudo, que Ele vai olhar: esse aí quando vai ver, é esse aí mesmo, é esse que eu quero. O teu pai falou: isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar certo, nossa, olha que cara. Aí Deus fala: vem aqui, filho,
esse teu pai não sabe o que está falando, mas eu sei o que eu tenho para você. Eu sei o que eu tenho para você. Então a gente tem que entender isso. Procurar sempre estar alinhado com o Senhor. Porque o Senhor, Ele só quer o bem dos seus filhos. A gente sabe que fala lá que o passarinho que não faz nada, não falta alimento para ele. Agora você, será que você é menos importante que um passarinho? Claro que não, eu não falei que Deus se alegrou tanto de Adão que colocou ele no paraíso. Então nós somos a semelhança de Deus. E Deus quer que dê certo. Não é um projeto falido, ninguém aqui é projeto falido. Cada um tem um propósito. Cada um tem alguma coisa nessa vida que está aqui para fazer. Talvez você, quando o Espírito Santo fala, vai e faça isso, você fala assim, não, eu não vou, eu não vou. Mas Ele está te cobrando, Ele está falando para você fazer. Porque quando chegar lá na tua hora, do teu julgamento, Ele vai te julgar pelas tuas ações e pelas tuas obras. E aí quando chegar nessa hora, Ele falou, eu falei para você fazer isso, você fez? E aí como é que fica? Então, se atente, buscar sempre estar na presença do Senhor.